Sim, amiguinhos, chegamos para mais um Papou. Olha aí o primeiro Papou de 2025. Que bonito, hein? Feliz ano novo para vocês, eu estou muito bem, espero que vocês estejam bem também. Aqui é o Tovar e vamos falar hoje de Portal. Mas antes, pessoal, esse projeto aqui só pode existir graças aos nossos apoiadores, então a gente tem planos de apoio aí no Apoia-se, no Tipaí e no Catarse. E aí você participando, você apoiando esse projeto, tem sorteios exclusivos que vão ser pros apoiadores. A gente já teve alguns sorteios de gift card, de jogos grandes aí também, são exclusivos, todos os nossos sorteios são exclusivos para os apoiadores. Além disso, você recebe os nossos podcasts bônus, onde a gente dá risada, interage até com vocês também por meio de perguntas, enfim, dá para fazer muita coisa legal nesse bônus. E você também, de quebra, vai receber esses papos aqui que a gente só consegue fazer graças aos nossos apoiadores, tá? Então vai lá em nintendolovers.com.br/ajuda, os links estão na descrição deste episódio, dessa análise aqui. E vamos pro que interessa, porque a saúde, meus amigos, não tem pressa, né? Não sei se era isso que o saudoso Paulo Cintura falava, mas vai ser isso que vai ser para este episódio aqui. E vamos falar de Portal, pessoal, jogo lançado em outubro de 2007, mas que chegou ao Switch só recentemente em 28 de junho de 2022, publicado e desenvolvido pela Valve. Ele está com legenda em português aí no Switch, ele é para um jogador e atualmente o Portal Companion está custando aí R$ 63,99. Então é uma coletânea baratinha, são os dois jogos, são dois excelentes jogos, dois dos jogos mais conceituados aí pelos gamers, então vale muito a pena esta coletânea. E uma curiosidade, pessoal, para quem não conhece Portal, ele foi baseado em um jogo independente chamado Narbacular Drop, criado ali por estudantes da DigiPen Institute of Technology. Gostaram do meu inglês? Que bonito! Em vez de portais nesse jogo, pessoal, a gente tinha portas com cara de demônio. Por que não? Por que não portas com cara de demônio, né? E a Valve, hoje, que é a poderosíssima dona da Steam, ficou impressionada com esse projeto e contratou a equipe para desenvolver o conceito para um título comercial. Então a gente pode ver que muitos elementos ali do jogo original, do Narbacular Drop, foram incorporados ao jogo Portal, né? Então Portal era tratado até como experimento, né? A Valve não tinha muita certeza, ela deu ali o voto de confiança dela para a equipe, mas até então era um experimento, né? E ele acabou sendo lançado como parte da coletânea ali The Orange Box, né? Uma coletânea elogiadíssima da Valve, que tem Half-Life 2, Team Fortress 2, e ele era um desses jogos. Acabou que Portal roubou o destaque ali, se tornando o grande chamariz dessa coletânea, porque era um jogo inovador, era um jogo que trazia um conceito muito interessante, né? Um conceito dos portais ali. É uma coisa que era muito impressionante. A gente tá falando em 2007, gente. Então era uma coisa muito impressionante pra época. E admito que é impressionante até hoje, tá? Vamos falar um pouquinho sobre a história de Portal nesse momento, pessoal, sem spoiler, tá? No final dessa análise a gente vai ter uma área com spoiler, ela será devidamente identificada para você, então pode ficar tranquilo que eu não vou abordar maiores temas aqui sobre o desenrolar da trama, mas eu preciso dar pelo menos um start para você que nunca jogou esse jogo, ter uma ideia sobre o que é o jogo, né? E você assume o papel de Shell, que ela acorda numa câmara ali chamada de Câmara do Relaxamento, né? Eu acredito que seria essa a tradução, né? Nas instalações ali da empresa Aperture Science. Aperture Science é uma rival da Black Mesa, que é o laboratório central de Half-Life. Então, na época até, eu lembro que muita gente levantou essa bola de que ambos os jogos, Half-Life e Portal, são de universos compartilhados e talvez até canônico. Tem muita discussão sobre isso, né? Os dois serem meio que um gerando o outro, ou um interferindo no outro. Então é uma discussão que é muito legal de você acompanhar na internet e que, se você viveu na época, talvez tenha percorrido os fóruns. Na época era o fórum que dominava, né?
né? E tinha muita discussão sobre isso. Mas voltando ao jogo aqui, a Shell, de repente, ela acorda, né? Ela começa a ouvir a voz de uma inteligência artificial chamada GLaDOS, que administra as instalações ali da empresa Aperture, né? E se você pegar a GLaDOS, ela é uma analogia ali, uma sigla, né? Que é uma forma de vida genética e sistema operacional em disco. Em inglês acaba formando essa sigla GLaDOS. E de cara ela recebe a Portal Gun, que é a arma principal do jogo. Ela abre 2 portais ali conectados, né? Que permite que você se transporte de uma área para outra. Então, quer dizer, você entra em um portal e sai no outro e vice-versa, né? Os portais são conectados ali. Os portais têm as cores azul e laranja para diferenciar, então você pode trocar a posição do portal apertando o botão. Então, por exemplo, o azul é o ZR e o laranja é o ZL. Então, se você quiser criar um novo portal azul, você usa o ZR e ele vai sobrescrever o anterior azul. Isso é interessante porque muitos jogos que adotam essa filosofia de criação de itens, eles acabam sendo sequenciais, uma pilha. Então, você abre um e o anterior, o primeiro ali da fila, é excluído. Aconteceu isso, por exemplo, no The Legend of Zelda Echoes of Wisdom, né? Que você criava os itens e o primeiro item criado, o item mais antigo criado, era descartado. Nesse caso, não. Você é livre para escolher. Vai criar o portal laranja ou vai criar o portal azul. Não tem diferença dos dois. É só para identificação do jogador saber qual que ele pode excluir e qual que ele vai manter para a resolução do puzzle dele. E, cara, isso dá um nó, tem hora, porque às vezes você fala bem assim, não, aqui eu criei o azul, ali eu criei o laranja, aí quando você vai mais na frente, você tem que criar um outro azul, aí sem querer você aperta o botão laranja, aí você tem que refazer o puzzle ali de novo, né, tomando esse cuidado ali, porque isso faz parte do puzzle também, não é sacanagem do desenvolvedor. Isso faz realmente parte do puzzle, a cabeça, você quebrar essa cabeça para poder criar os portais na ordem certa, de forma que você vai conseguir sair do ponto A e ir até o ponto B, né? Além da Portal Gun, você pode interagir com caixas ali no cenário. Aliás, tem umas partes que são muito legais com essas caixas aí, a utilização das caixas. Inclusive, você criando mecanismos utilizando os portais para transferir a caixa de um lado para o outro também, entendeu? Por exemplo, tem um botão numa sala que está fechada, de repente você pode criar um portal num canto, no chão, por exemplo, criar um outro portal no teto, levar essa caixa no portal e soltar ela, e ela vai cair exatamente no pedestal ali que tem que ficar, no botão que tem que ficar para abrir uma porta ou para disparar alguma sequência de ações ali necessárias para a resolução do puzzle, né? Então, são puzzles muito inventivos, são puzzles muito legais ali para você fazer. Alguns você realmente vai ficar penando para poder resolver. Alguns têm, inclusive, máquinas no cenário que atiram em você e podem te matar. Então, você tem que tomar cuidado com isso. Onde você vai abrir o portal, onde você não vai abrir, como é que você vai fazer para eliminar essas barreiras ou inimigos, né? Então é tudo muito pensado e tudo muito bem arquitetado pelo level designer para poder fazer você realmente matutar. E à medida que o jogo avança, né, a GLaDOS vai te oferecendo cada vez mais câmaras, onde você vai ser testado, as câmaras de testes, né? E aí você vai evoluindo, vai entendendo, vão se adicionando novas mecânicas, novos objetos ali, novas sistemáticas para você superar, e isso é muito gratificante. De verdade, pessoal, é um dos jogos mais gratificantes, assim, com relação a quebra-cabeças que eu já joguei, tá? Inclusive, como eu falei antes, em 2007, né? Esse jogo foi lançado em 2007. O impacto que tem quando você tá se olhando para você mesmo num portal. Então imagina o seguinte, você abriu um portal na sua frente e abriu um portal atrás de você. Você de frente para esse portal que tá na sua frente ali, você vê suas costas. Então tudo que você faz ali reflete ali, entendeu? Isso gera inclusive aquele efeito de um espelho na frente do outro, dos objetos gerarem o infinito de imagens, sabe? Isso é muito interessante, eu fico imaginando o quão pesado isso deve ser para aquela época, né, de 2007, né, apesar da gente já viver
uma época com computadores mais robustos, mas o computador de casa, assim, não era tão potente também para não tinha tanta memória RAM disponível assim, sabe? Então você pensar nesse jogo com essas mecânicas, com esse tipo de pensamento e de inventividade é algo a se aplaudir de pé. Tanto que o jogo no lançamento ele foi realmente aclamado pela crítica, pelos jogadores, né? Pela sua originalidade, né? Então é algo que perdura no tempo e ele influenciou vários outros jogos que a gente viu no longo da história aí, por exemplo, Talos Principle, que é um jogo que eu gosto muito, eu já fiz análise também dele, né? É um jogo que se inspirou muito em Portal, eu tenho certeza disso. E agora não tem muito mais o que falar sem dar spoiler, tá? Então eu vou parar por aqui, pra quem não jogou o jogo e quer jogar sem spoiler, a gente vai seguir a partir daqui com spoiler, mas se você gostou do jogo e quer comprar, a gente tem a parceria com a Nuvem, comprando ele pelo nosso link ali, você nos ajuda a manter esse trabalho e trazer ainda mais conteúdo. E de quebra, pessoal, uma das vantagens que a gente vê assim na Nuvem, que a gente sempre exalta, é a possibilidade de acumular cashback em dobro. Então você vai acumular os drops, que é o cashback da Nuvem, então na próxima compra na Nuvem, você vai poder resgatar esses drops. E além disso, você resgatando o gift card na Nintendo, você ganha os Gold Points ali, que você também pode usar em compras Nintendo, tá? Os códigos chegam imediatamente, além de Nintendo, a gente tem PC, Xbox, Sony, celulares, né, Riot Points, então é muito conteúdo ali que você pode comprar pela Nuvem, parcelando em 6 vezes, ou 4 vezes por PayPal, ou criptomoedas, ou no Pix, por exemplo, a Nintendo não aceita Pix, a Nuvem aceita, então é uma facilidade a mais para você comprar e é uma loja super confiável, tem o selo nosso aí de recomendação, tá? Agora me despeço de vocês, mas antes eu quero também que digam se estão jogando, se querem jogar, se eu ajudei a vocês a se decidirem ou não pela compra. E obrigado para você que ficou até aqui, vamos para a área com spoilers. Vamos lá, pessoal, o Portal é um jogo que não dá pra falar sem spoiler, sem entrar muito nos detalhes, porque é o grande chamariz dele, né? O início é tudo muito bonito, tudo muito legal, mas conforme você avança no jogo, a decadência da Aperture Science ali começa a aparecer, né? Paredes com mensagens de o bolo é uma mentira, equipamentos quebrados ali, você já entrando meio que quase numas salas ali que deveriam estar funcionais e elas estão quebradas realmente, né? Ou seja, indicação de que outros sujeitos de testes, além de você, além da Shell, já passaram por ali, meio que tentando fazer um alerta, eles tentaram fazer um alerta sobre a situação, sobre a real intenção da Gleiros, né? E eu acabei ficando intrigado durante a jogatina e me perguntando assim, o que aconteceu nesse lugar, hein? Por que a Gleiros tá no controle da situação ali e qual é a intenção dela? O que aconteceu com as outras pessoas que deixaram essas mensagens? Elas morreram? Elas estão presas? Então isso tudo me intrigou de um tanto que me fez pensar e me fez querer continuar esse jogo, devorar mesmo o jogo, sabe? E do início até o fim, rapidamente, em pouco tempo, eu zerei esse joguinho aqui. Ele também não é muito longo, né? Então não é nada muito incrível o que eu fiz, sabe? Mas é uma coisa que me fez pensar e me fez refletir. E quando eu parei de jogar a primeira vez ele, não tinha terminado ainda, eu só ficava pensando nele e falei, pô, eu preciso voltar, mas eu preciso dormir, eu preciso trabalhar. Quase pedi demissão, né? Mas não fiz, ainda bem que eu tive juízo. E à medida que o jogo avança ali, quando a Gleiros finalmente tenta incinerar Shell ali em uma de suas câmaras, né, sob o pretexto de ser parte do teste final, que aí eu percebi as reais intenções da Gleiros, né? Ela não pretendia me deixar sair vivo, né? Os outros sujeitos ali de testes que entraram antes e que deixaram todas aquelas mensagens foram mortos pela Gleiros. E nesse momento você percebe que o tal bolo que ela vem prometendo desde o início do jogo, né, era uma mentira. Aliás, esse é um ponto a se destacar, tá? É genial a forma como eles fizeram. Inicialmente eles só mencionaram o bolo de forma bem rápida ali, quase que imperceptível, só uma menção ali,
e depois essa mensagem acaba aparecendo bolo, 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 e se torna algo que quer alcançar, que você quer alcançar, sabe? A repetição dessa parte do bolo faz você almejar chegar nesse bolo e saber o que é afinal, né? E aí, quando você descobre que o bolo é uma mentira, é fantástico porque você acreditou naquela promessa e aquela promessa vazia ali, né? Não se fez, né? Tanto que essa frase, The Cake's a Lie, né? O bolo é uma mentira, se tornou uma das mais icônicas da cultura gamer, né? E ela representa a ideia de manipulação, de promessa que não vão ser cumpridas, promessas vazias, né? E o engraçado, pessoal, é que esse bolo no jogo ali realmente existe, né? Aparece uma receita ali nos créditos, né? Que é a receita de sobremesa favorita de um dos desenvolvedores ali que produziram o jogo. Voltando aqui sobre a parte de escapar, da Shell escapar do incinerador, né? A partir do momento que ela escapa, ela passa a explorar os bastidores ali da Aperture Science. Não temos mais câmaras de teste. Aquele conceito inicial das câmaras arrumadinhas, projetadas ali, não existem mais. Então deixa de ser algo scriptado pela GLaDOS, no caso, né? E vira uma luta mesmo pela sobrevivência. E aí você começa a ver o tamanho da Aperture Science, porque é muito grande ali. E é nesse momento que você escapou e que tá fugindo da GLaDOS que a GLaDOS tem uns diálogos ainda mais interessantes, né? Ela começa a oferecer para você, por meio dos alto-falantes ali, recompensa para Shell se entregar, sarcasmo em certas situações, frieza emocional ali para lidar com a pessoa ali, né? Que só uma IA pode ter, né? A frieza emocional que só uma IA pode ter. Aliás, muitos humanos conseguem ter também, né? Mas a frieza emocional que a IA consegue ter naturalmente quando quer alcançar um objetivo. E aí o jogo culmina em uma batalha contra GLaDOS na sala principal, né? GLaDOS é composta por um núcleo central, com esferas menores ali que refletem seus aspectos de sua personalidade, né? Então são os núcleos delas, né? Os núcleos, por exemplo, o núcleo da culinária, que é um dos núcleos que você destrói. Ele faz referência à receita de bolo, adiciona aquele humor, né? Pra equilibrar até o tom ameaçador da GLaDOS, né? Você tem o núcleo da curiosidade, que representa a busca pelo conhecimento ali, com perguntas incessantes até, meio que um comportamento até infantil, sabe? Pergunta tudo, sabe? Para poder adquirir o conhecimento, você tem que perguntar. O núcleo da raiva, que reflete o lado hostil ali, que é o lado mais instável da GLaDOS, né? E o núcleo principal, como eu disse, que é o núcleo mais importante, que ele controla todo o sistema da GLaDOS, né? Então é composta por esses núcleos ali. A GLaDOS é composta por mais núcleos, depois a gente vai ver também, né? Mas esses núcleos são os que você interage, que você destrói nesse jogo aqui. E uma vez que você destrói a GLaDOS, né? Finalmente consegue derrotar ela na luta ali final, a Shell ela acaba indo pro mundo exterior ali, parando no estacionamento, né? E aí a gente tem um final que é bem ambíguo. Shell desmaia, né? Ela acorda no estacionamento da Aperture Science, um monte de destroços, né? Então houve uma explosão, uma destruição ali do laboratório e a câmera vai para uma área ali cercada de outros núcleos da GLaDOS, né? Como eu falei, teve o núcleo da curiosidade, da culinária, da raiva. Aqui aparecem outros núcleos que começam a se acender e com um bolo no meio ali, com uma velinha acesa, e aí no final vem uma garrinha e simplesmente apaga a vela. E aí começa a GLaDOS cantar a música Still Alive, uma música irônica ali que celebra a sobrevivência da sua personagem ali, bem sarcástica, sabe? Então a letra diz mais ou menos assim, foi um triunfo seu, né? Eu deixo uma nota aqui, grande sucesso. E tem uma hora que a GLaDOS até desabafa, né? Ela fala, não tô brava, tô sendo sincera, mesmo você tendo partido meu coração e me matado, me feito em pedaços, e jogaram cada pedaço dentro do fogo, né, que você taca os núcleos dela no incinerador, né, enquanto eles queimavam, isso doía porque eu estava tão feliz por você. Cara, é fantástica essa letra e é uma das melhores
músicas de final de jogo que eu me lembro, assim, na minha opinião, tá? Isso é uma das que eu mais gosto, assim. Você pode ter a sua preferência, mas junto com a To The Moon, por exemplo, a música do To The Moon, são as músicas que eu geralmente escuto e eu gosto muito. Essa daqui tem um ar pesado, essa letra tem um ar mais pesado, mas ela também é irônica e ela é divertida, sabe? Apesar dela ser mais pesada, ela ainda é divertida. E é isso que eu acho que torna essa música tão apaixonante, tão memorável, sabe? Tão celebrável, sabe? Pelos gamers e tal. Quem gosta de videogame, quem já jogou esse jogo, quando escuta essa música, lembra de tudo que viveu, de tudo que sentiu ao jogar esse jogo. Pelo menos é isso que acontece comigo. E eu acho que esse jogo é muito forte por conta desses momentos icônicos, né? Esses momentos de interação. A GLaDOS é um dos personagens de IA, assim, digamos, né? Mais bem feitos, assim, mais bem projetados, sabe? A dublagem dele é muito legal, dela, no caso, é muito legal, né? É level design, é tudo muito arquitetado, muito orquestrado ali, muito bem polido o jogo inteiro para trazer uma experiência que é sensacional e no Switch, com certeza, tá fabuloso. Então, se você já jogou também e quer jogar no Switch, cara, tá lindo demais. Esse jogo é uma obra de arte, merece ser celebrada, merece ser relembrada e rejogada sempre que possível, porque os puzzles ali, eles acabam, depois de um tempo, você esquece as soluções, então voltar para eles tem sempre o mesmo sentimento de descoberta. Foi assim comigo e espero que vocês também, rejogando, deixem aí nos comentários também quais foram as suas sensações, tá? E se você curtiu essa análise, pessoal, compartilhe, ajude a divulgar e até a próxima. Valeu, tchau, tchau!